Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje, vídeo muito especial. Gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer a vocês. Sim, chegamos aos 1000 inscritos e eu devo isso a vocês, a cada um de vocês que me prestigiou, que me acompanha, que deixa um comentário, que deixa o seu like, que compartilhe os vídeos, fica para outras pessoas. Coração a cada um de vocês. Espero que vocês continuem aqui com a gente, porque na vida é assim. Quando atingimos uma meta, iniciamos outra. Então agora a gente inicia aí a caminhada para os 2000 inscritos. Então eu espero que vocês continuem aqui, sempre me ajudando, sempre ouvindo as histórias, sempre deixando seus comentários. E você que vem aqui ver os vídeos, mas não é inscrito, deixo o convite a você que venha fazer parte oficialmente da nossa família baseada em fatos reais, que venha fazer parte oficialmente das nossas viagens pelo tempo, pela história, pelos países, por folclores, enfim. Faça parte oficialmente dessas histórias e dessa família se inscrevendo. Se inscrevam, deixem o like, comentem, curtam, compartilhem com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, peçam para eles virem aqui para conhecer as histórias. É muito importante e me ajuda muito. Palavra para vocês, para cada um de vocês inscritos. Uma gratidão. Eu agradeço de todo o meu coração, profundamente, e serei eternamente grata. Vamos para a nossa história? Vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar hoje lá para a década de 20. No nosso vídeo de hoje, conheceremos a história de um acidente, um pouco da história de uma empresa e algumas curiosidades. Nós começaremos então conhecendo a história de um acidente aéreo que aconteceu com o voo Varig 820. Esse acidente, então, ele foi uma operação aérea da empresa brasileira que até então funcionava no país, a Varig, e fazia a rota Rio de Janeiro a Londres, e protagonizou um acidente fatal. Isso aconteceu no dia 11 de julho de 1973. A aeronave já estava em procedimento de pouso, numa escala programada no aeroporto de Orly, em Paris. A aeronave era um Boeing 707, prefixo PPVJZ. Partiu do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, nas primeiras horas do dia do acontecimento. O avião fez um pouso de emergência sobre uma plantação de cebolas, a cerca de 4 quilômetros do aeroporto francês, devido a uma fumaça que existia dentro da cabine, provocada por um incêndio iniciado num dos banheiros do fundo do avião. E guardem essa informação, porque esse incêndio ele tem uma causa muito interessante. O fogo, a fumaça e a aterrissagem forçada resultaram em 123 mortes, com 11 sobreviventes, dos quais 10 tripulantes e um dos 117 passageiros. O incêndio, ele começou num dos banheiros poucos minutos antes do pouso programado. O avião, ele já estava em procedimento de descida, com todos os passageiros em seus assentos, presos pelos cintos de segurança, quando a fumaça começou a tomar conta da aeronave. Membros da tripulação tentaram conter o incêndio que começou no fundo do avião, na área dos banheiros, mas eles não conseguiram encontrar uma maneira de apagar aquele incêndio. A aterrissagem de emergência foi feita a pouco mais de 1 quilômetro da pista de Orly, num campo de cebolas, no sul de Paris. Os pilotos não conseguiam ver nada através da fumaça que invadiu a cabine e perderam a comunicação com a torre de comando do aeroporto. Quando a aeronave realizou o pouso de emergência, a maioria das pessoas a bordo já tinha morrido intoxicada pela inalação da fumaça. Somente um passageiro, sobreviveu. Era Ricardo Trajano, de 21 anos, que se recusou a atender à ordem dos comissários de ficar sentado preso pelo cinto, salvou a vida dele. Ele pousou sentado no chão e agarrado na porta da cabine, enquanto a maior parte da tripulação deixou o avião pela saída de emergência da cabine do piloto. O voo era Gilberto Araújo da Silva, que sobreviveu à tragédia, e ele desapareceria 6 anos depois, em 1979, quando comandava o voo cargueiro Varig 967 sobre o Oceano Pacífico, na rota Tóquio, Los Angeles, Rio de Janeiro.
Entre as vítimas fatais nesse acidente haviam personalidades, pessoas famosas. O ator Agostinho dos Santos, a atriz e socialite Regina Leclerc, o iatista Jorge Bruder, o senador Filinto Müller, então presidente do Senado Federal, e os jornalistas Júlio Delamare e Antônio Carlos Scavone. Todos os sobreviventes escaparam com ferimentos de queimaduras e fraturas pelo corpo, provocados pelo pouso forçado no terreno irregular, incluindo o primeiro oficial Antônio Fuzimoto, responsável pelo comando nos momentos finais e pelo pouso no campo. Completa impossibilidade de visão do comandante Gilberto Araújo, que teve fratura exposta no braço. O passageiro que sobreviveu era o jovem Ricardo Trajano, de 1,90 m de altura, e ele viajava sozinho na fila 27 do avião, espalhado nas 3 cadeiras da penúltima fileira da classe turística. Ele foi o único sobrevivente da tragédia entre os passageiros. 7 tripulantes, 7 morreram. Salvou-se porque ele saiu do seu lugar e ficou sentado perto da cabine do comando, respirando menos fumaça na área próxima do tapete do corredor. Ele conseguiu chegar ao pouso respirando gases tóxicos, desmaiado e inconsciente, mas vivo, enquanto as pessoas morriam à sua volta, paralisadas em suas poltronas pelo monóxido de carbono, da fumaça negra que envolveu todo o interior da aeronave em minutos. Ricardo foi retirado desmaiado e agonizando do avião pelo primeiro bombeiro francês que chegou ao local, Jean-Marc Veron. 8 minutos após o pouso forçado, que conseguiu abrir a porta principal do avião, encontrando um corpo caído encostado nela. Parte do seu corpo estava queimada porque, após o pouso, o teto do avião desabou em fogo sobre o interior da aeronave. Ano após a tragédia do voo, já recuperado, depois de passar 2 meses internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, transladado de maca de Paris, num voo especial da Varig, Ricardo Trajano entrou numa loja da Varig no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e viu-se a atendente que ficou surpresa, dizendo: "No ano passado comprei uma passagem para Londres, mas o avião caiu e eu não cheguei lá. Acho que tenho direito a outra." A solicitação foi atendida. Recentemente ele deu entrevista para o Fantástico contando um pouco dessa história de como ele foi o único passageiro que sobreviveu a essa tragédia. A causa mais provável do incêndio foi uma ponta de cigarro, e por isso que eu falei para vocês, guarde a informação do incêndio. Sim, o incêndio não foi causado por uma pane elétrica, por alguma falha, por nada, mas sim por erro humano, por uma ponta de cigarro acesa que foi jogada na lixeira do banheiro da aeronave, naquele orifício coletor de papéis. Após o desastre, a Administração Federal de Aviação exigiu medidas de segurança em todos os aviões, como a colocação de avisos proibindo o fumo nos banheiros e a colocação de cigarros nos cestos de lixo. O anúncio aos ocupantes de que é proibido fumar naquele local, instalação de cinzeiros em determinados pontos da cabine e a realização de inspeções periódicas nos banheiros se tornou hábito. Algum tempo depois é que então o fumo foi banido definitivamente dos aviões. Então hoje não tem cinzeiro, não tem espaço para fumante, é completamente proibido fumar dentro dos aviões, que é para a segurança de todos os passageiros. Acidente que aconteceu com esse voo Varig, onde houve esse único sobrevivente passageiro, que era então esse brasileiro, o Ricardo. Mas como nasce a Varig? Como ela é fundada? Em 7 de maio de 1927, o cenário do evento foi a área externa do Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Em 7 de maio de 1927, foi fundada a Varig. E durante muitos anos, ela levou ao mundo o nome do Rio Grande do Sul e do Brasil. A aviação aérea rio-grandense, mais conhecida como Varig, foi uma companhia aérea brasileira fundada em 1927 no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo alemão Otto Ernst Meyer. Foi uma das primeiras companhias aéreas brasileiras. Entre as décadas de 1960 e 1980, a Varig foi uma das maiores e mais conhecidas companhias aéreas privadas do mundo, sendo comparada diversas vezes com a Pan American World, maior companhia aérea do mundo na época. A empresa era conhecida por seu serviço de bordo em todas as 3 classes. Nessa época, a Varig operava rotas internacionais para América, Europa, África e Ásia. Em 20 de julho de 2006, após ter entrado com o processo de recuperação judicial, teve sua parte estrutural e financeiramente boa vendida para a Varig Logística.
através da constituição da razão social VRG Linhas Aéreas, a qual em 9 de abril de 2007 foi cedida para a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Devido ao fato de não poder operar voos com a própria marca, a Fundação Rubem Berta, administradora da companhia, criou a marca Flex Linhas Aéreas, que chegou a operar voos regulares comissionados pela Gol, mas teve sua falência decretada no mesmo dia do decreto da falência da Varig. A empresa, então, ela foi fundada em 1927 pelo imigrante alemão Otto Ernest Meyer, em conjunto com diversas personalidades teuto-brasileiras do estado, como Alberto Bins, Arthur Bromberg, Valdemar Bromberg, Emílio Gertrun, Jorge Pfeiffer, Ernest Rotermund e Rudolf Arons. A companhia alemã Condor Syndicat, que é a atual Lufthansa, possuía 21% das ações da Varig. A primeira aeronave foi um hidroavião Dornier do J, apelidado de Atlântico, com capacidade de 9 passageiros, considerado um dos mais modernos da sua época, que fez o seu voo de estreia de Porto Alegre a Rio Grande. Entre a década de 1920 e o início da década de 1940, a Varig, que até então operava apenas rotas regionais, passou a expandir suas operações também para as regiões Centro-Oeste e parte da região Nordeste. Nessa época, a companhia era comandada por Rubem Berta. Em agosto de 1942, a Varig fez o seu primeiro voo internacional, ligando Porto Alegre a Montevidéu. A partir de 1946, apresentou sua maior expansão de todos os tempos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Otto Ernest Meyer contribuiu para com a espionagem nazista do Brasil. Sim, a Varig teve envolvimento com o nazismo, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais depois nessa história. E vamos nos aprofundar então no nascimento e funcionamento da empresa. Depois partimos para essa história. Com o final da guerra, aviões eram encontrados a preços baixíssimos no mercado. Foi então que a Varig começou a adquirir muitos equipamentos, ou seja, muitos aviões para sua frota, chegando a adquirir em uma certa ocasião 20 aeronaves de uma vez só. Porém, os seus índices de segurança eram ruins. 7 aeronaves haviam sofrido acidentes com total. Isso equivalia a 35% da frota. Em 1961, a Varig comprou a Real Aerovias, que era a maior companhia brasileira no mercado doméstico. Com a incorporação, a frota da Varig praticamente dobrou, e com ela vieram novos tipos, novos modelos de aeronaves, que foram empregados nas rotas domésticas, de longo curso e internacionais. De 1961, a Varig adota então como símbolo a Rosa dos Ventos, que é destacado na cauda de todos os seus aviões. Em 1965, a Pan Air do Brasil foi dissolvida pelo governo brasileiro, e algumas das suas aeronaves e rotas internacionais foram repassadas para a Varig, o que permitiu então que se iniciasse os voos para a Europa. A companhia possuía monopólio nas rotas internacionais, porém, nas rotas nacionais, ela era ultrapassada pela VASP e Transbrasil. Também possuía algumas aeronaves que funcionavam como cargueiras e faziam voos entre Rio de Janeiro, Nova York e Lisboa. A década de 1970 foi marcada por diversos reconhecimentos e expansões. Nesse período, o presidente Hélio Smith, que ingressou na presidência da empresa em 1981, investiu no serviço de bordo e em novas rotas e aeronaves. Foi quando se destacou entre as concorrentes mundiais, reconhecida pela qualidade do serviço de bordo, comparando-se com empresas renomadas, como Lufthansa, Air France, KLM e Pan American. O serviço de bordo servia caviar na primeira classe e, em alguns voos, o jantar tinha churrasco no espeto. O crescimento da empresa foi completado por novos e mais modernos aviões e novas rotas no mercado europeu, com saídas do recém-inaugurado terminal do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Ainda na década de 1970, a empresa trouxe os primeiros Boeing 727 utilizados em rotas domésticas e internacionais para América Latina, Miami e Cabo Verde. No final da década de 1970, mais de 70% da frota era composta por jatos, o que proporcionou o início de voos ligando as regiões norte e sul do Brasil com menos escalas. Em novembro de 1996, mudou a sua identidade visual, adotando a estrela dourada. Em 1997, entrou para a Star Alliance. Em 2000, a Varig adquiriu alguns Boeing utilizados pela Transbrasil. Porém, em 2001, após os atentados de 11 de setembro, a aviação comercial foi atingida por uma crise, com reflexos no mundo inteiro.
Nessa mesma época, foram fundadas e expandidas duas grandes concorrentes da Varig, a Latam e a Gol. Em outubro de 2001, a Varig vai receber o primeiro Boeing 777, que são essas aeronaves mais tecnológicas que hoje existem com um sistema individual no qual o passageiro pode escolher o que quer assistir em uma tela individual na própria poltrona. De todas as inovações, a Varig estava com um balanço financeiro negativo. A diretoria não tomava qualquer atitude para evitar a crise e reduzir as dívidas da empresa. Além disso, vinha perdendo muito espaço no mercado doméstico devido ao crescimento da Latam e da Gol, que adotou o modelo low cost e oferecia passagens baratas. A Rio Sul também vinha perdendo espaço no mercado regional frente às concorrentes Trip Linhas Aéreas e Total Linhas Aéreas. O governo federal tinha uma dívida de mais de 4 bilhões de reais com a Varig, mas ao invés de quitá-la, tentou promover uma fusão com a Latam em 2003, sem sucesso. Por mais de 15 anos, a empresa apresentou balanços financeiros negativos, além de ter mudado de comando mais de 5 vezes no período de 6 anos, com dívidas estimadas em mais de 7 bilhões de reais. As dificuldades enfrentadas pela empresa foram reflexo do congelamento das tarifas aéreas na década de 1980 e década de 1990, complementadas por uma administração ineficiente. 22 de junho de 2005, a Justiça Brasileira deferiu o pedido de recuperação judicial protocolado em 17 de junho do mesmo ano pela Varig. Com essa decisão, a empresa teve seus bens protegidos de ações judiciais por 180 dias, mas dispôs de um prazo de 60 dias para apresentar um plano de viabilidade e de recuperação a seus credores. Dívidas da Varig chegavam a quase 6 bilhões de reais. Em novembro de 2005, a TAP Portugal, em conjunção com investidores brasileiros, formalizaram a compra da Varig Log e Varig Engenharia e Manutenção, garantindo o pagamento de credores internacionais. Após proposta de compra feita pela Varig Log, uma nova assembleia foi realizada em 17 de junho de 2006. Os credores da classe 1 da empresa, formada pelos trabalhadores, aprovaram a oferta, mas os da classe 2, que conjuga fundos de pensão e o Banco do Brasil, e da classe 3, reunindo empresas públicas e de leasing, rejeitaram a proposta. Foram mais de 20 votos contrários apenas na classe 3, a maior parte deles advindos de empresas estrangeiras. Em 28 de julho de 2006, iniciaram-se as demissões da empresa, totalizando mais de 5 mil postos de trabalho cortados em apenas um dia, sem o pagamento das verbas rescisórias que estavam bloqueadas pelo plano de recuperação judicial, bem como os 4 meses de salários atrasados. Dezenas de aviões ficaram retidos no hangar da empresa no aeroporto do Galeão, sem poder voar. Alguns outros aviões ficaram parados por outros locais. Alguns ficaram retidos em Nova York e Salvador. Em 3 de agosto de 2006, a Varig operou seu último voo internacional, já que nesse dia os voos da Varig foram proibidos de pousar em Lisboa, Paris, Madrid, Londres, Roma, Zurique e Beirute. O único pouso autorizado foi em Frankfurt. Uma informação gentilmente cedida por um passageiro que deveria vir ao Brasil com aquele que seria o último voo da Varig na Itália, a companhia cancelou o voo. Depois de 1000 peripécias e desculpas, a companhia acabou confessando para esse passageiro, que foi pessoalmente no escritório da Varig, que a Boeing tinha colocado a Varig numa espécie de penhora. Se algum avião Boeing pousasse na Europa, teria mandato de sequestro cautelativo da aeronave. Se a Varig pousasse lá, teria os aviões detidos. E a Varig precisava da frota para continuar a operar. Resultado, essa pessoa viajou com um vale da Varig através da Air France quase um mês depois, e relembra que foi um caos esse período. Em 28 de novembro de 2006, a Varig anunciou a operação de mais 7 rotas entre 18 de dezembro de 2006 e 4 de março de 2007. Passou a voar para 12 destinos nacionais: Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Manaus. Em 14 de dezembro de 2006, a Varig recebeu a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para operar sob a razão social de VRG Linhas Aéreas, coloquialmente como a nova Varig. Em 9 de abril de 2007, a VRG foi comprada pela Gol, Linhas Aéreas Inteligentes, pelo valor de 320 milhões de dólares. Em setembro de 2009, o juiz Luiz Roberto Ayub, titular da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro, decretou o fim da recuperação judicial da Varig, que estava operando com a bandeira Flex Linhas Aéreas. Segundo o juiz, as obrigações do plano de reestruturação foram cumpridas no prazo de 2 anos. O último voo comercial operado pela velha Varig Flex ocorreu em novembro de 2009.
No dia 20 de agosto de 2010, o Poder Judiciário do Brasil decretou a falência da antiga Varig, além de mais duas empresas do grupo, a Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e a Nordeste Linhas Aéreas. O pedido foi feito pelo próprio administrador e gestor judicial do grupo, Lix Associados, que alegou que a Varig não tinha condições de pagar suas dívidas. A Varig teve 4 logotipos ao longo de sua história. O primeiro foi adotado logo após a fundação da companhia, em 1927, e era um biguá, uma ave marítima comum no litoral do Rio Grande do Sul, com as asas abertas, voando sobre o nome da Varig. Segundo a própria companhia, o desenho do biguá foi adotado, já que é a maior ave palmípede residente do Rio Grande do Sul, além de ser facilmente encontrada em diversos lagos e lagoas gaúchas, principalmente na Lagoa dos Patos, onde a Varig operava inicialmente seus hidroaviões. Esse logotipo foi usado até 1930. O segundo logotipo, que foi adotado em 1930, na qual aparece o Ícaro, personagem da mitologia grega, o qual ficou reconhecido pela sua tentativa frustrada de deixar Creta voando, em uma queda que culminou na sua morte nas águas do Mar Egeu, mais propriamente na parte conhecida como Mar Cário. A Varig escolheu o Ícaro por representar o sonho e a ousadia do ser humano em voar. O logotipo era circunscrito em 3 círculos com as cores do Rio Grande do Sul, o verde, amarelo e vermelho. Depois os círculos saíram e o Ícaro passou a carregar a bandeira do Brasil. Em 1955, o Ícaro sofreu uma nova mudança. A bandeira do Brasil foi retirada e o Ícaro passou a ficar dentro de um círculo preto. Esse logo foi utilizado até 1961. O terceiro logotipo foi adotado em 1960, um dos mais conhecidos, na qual predomina a rosa dos ventos, criada pelo gaúcho Nelson, que trabalhou na Varig durante 35 anos como supervisor visual em anúncios, folhetos, menus e cartazes. Apesar de ser desenhada em 1954, a rosa dos ventos só começou a aparecer na fuselagem das aeronaves em 1961. Esse foi o logotipo que permaneceu por mais tempo na empresa, até 1996, por 36 anos, e também foi o logotipo que esteve presente na consolidação da Varig entre as maiores companhias aéreas do mundo na época, tendo sido até escolhida como a identidade mais bonita da época. O quarto logotipo, que foi adotado em 1996, na qual ainda predomina a rosa dos ventos, porém agora dentro de um círculo azul. A reformulação foi feita pela empresa Landor, que também ficou responsável por criar uma nova marca para Rio Sul e Nordeste. A rosa dos ventos foi novamente estilizada, ganhando as cores amarelo e dourado. O nome Varig ganhou um tom de azul mais escuro e uma assinatura característica com o nome Brasil. Esse logotipo foi utilizado de 1996 até 2005, no momento em que a companhia aérea entrou em recuperação judicial. O comercial da Varig foi inaugurado no dia 3 de fevereiro de 1927, às 8 horas da manhã. Era conhecido como Linha da Lagoa e ligava as cidades de Porto Alegre e Pelotas Grande com hidroaviões, que decolavam e pousavam na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. O voo durava cerca de 2 horas e 20 minutos. Em toda a sua história, a Varig operou em cerca de 102 destinos, sendo 32 nacionais e 70 internacionais. Foi a única companhia aérea brasileira a operar rotas regulares em todos os continentes permanentemente habitados do planeta, incluindo a Ásia e a África, que naquela época ainda não tinham voos comerciais em operação para o Brasil. Inicialmente, o principal centro de operações da companhia era no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, mas com o aumento da demanda foi transferido para os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e para Guarulhos, em São Paulo. O alemão, dono da empresa de aviação, o Otto Meyer, ele chegou a ser detido em 1939 em Porto Alegre, suspeito de participar de um plano de espionagem. Em setembro de 1939, o alemão Otto Ernst Meyer foi preso pelo suposto envolvimento da sua empresa, Aviação Aérea Rio-Grandense, Varig, em um plano de espionagem do regime nazista. Meyer ficou detido por 3 dias e documentos da época apontam que o delegado da Delegacia de Ordem Política e Social de Porto Alegre concluiu que a companhia estaria ciente sobre a participação no ato ilícito. A investigação, que culminou com a prisão de Meyer, começou após a polícia gaúcha ter descoberto um plano para a instalação de rádios transmissores clandestinos a bordo de um vapor alemão em Rio Grande. Segundo documentos da época, esses equipamentos seriam usados na espionagem voltada a enviar informações para navios e submarinos alemães na costa sul do Brasil. O caso, com documentos descobertos, a Varig transportou os aparelhos de espionagem e o técnico encarregado da operação até Rio Grande.
A empresa também teria levado de graça o representante da Companhia Hamburguesa de Navegação no Porto do Rio Grande, Frederick Huygens, até Porto Alegre, para participar de uma reunião sobre a operação ocorrida no consulado alemão. Após a prisão de Meyer, autoridades recomendaram uma investigação mais geral sobre as atividades da empresa. O andamento do inquérito foi lento. Somente em 1940, o DOPS preparou um relatório sobre a atuação política da Varig e seu dono. O relatório afirma que Meyer era simpatizante do nazismo. O documento aponta ainda a Varig como responsável pela distribuição dos jornais e pelo transporte do dinheiro do caixa do Partido Nazista na região. Meyer teria ainda escrito um artigo para um jornal pró-nazista de Porto Alegre, negando haver um descontentamento das Forças Armadas alemãs com Adolfo Bigodinho. Ele também teria retirado anúncios da Varig de um periódico antinazista, seguindo uma orientação do Partido Nazista. O relatório afirmava ainda que o dono da Varig teria trocado correspondências com agentes do regime alemão que supostamente chefiavam uma rede de espionagem na região. Apesar da prisão de Meyer e do relatório no DOPS sobre o envolvimento da empresa no caso, isso não teve nenhuma consequência jurídica imediata. Lembrando que Meyer, ele próprio era veterano da Primeira Guerra Mundial e emigrou para o Brasil em 1921. Primeiro esteve em Recife e depois Rio de Janeiro, depois Porto Alegre. Ele vai para o Rio Grande do Sul, ele dá muita sorte porque ele consegue entrar para a elite local. Ele conhece uma viúva rica da sociedade, muito bem relacionada, e acaba se casando com ela. Então, em 1927, com o apoio de políticos e empresários locais, é que ele vai realizar o sonho dele e funda, então, a sua empresa de aviação, a Varig, que nós conhecemos toda a história. Além do relatório do DOPS, a Varig também foi monitorada pelo consulado americano a partir de 1936. Nesse caso, então, do envolvimento com o nazismo. E em 1939, em relatórios, ações de que Meyer era um forte apoiador do nazismo. Segundo consta, Meyer teria até contribuído financeiramente com o partido, no momento em que a comunidade alemã no Brasil estaria empolgada com a ação econômica da Alemanha. Não queria criar um partido nazista no Brasil. A denúncia, então, sobre o envolvimento com o Partido Nazista permaneceu sem consequências. No final de 1941, após pressão dos americanos em troca da venda de aviões e peças de reposição, Meyer então ele acaba se afastando da diretoria da Varig. E pouco tempo depois, seu fiel aliado e primeiro funcionário, Rubem Berta, assume a presidência da companhia. Meyer, porém, ele fica nos bastidores, ele não sai totalmente da empresa. Ele e Berta trabalhavam sempre juntos. Meyer voltou a pertencer ao conselho da companhia, onde permaneceu até a sua morte em 1966. Foi a nossa história de hoje, foi esse vídeo tão especial para mim, são aos 1000 inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história dessa empresa brasileira tão conhecida, que todo mundo já ouviu falar, com certeza. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Mais uma vez, obrigada de coração a cada um de vocês que está aqui e que me apoia, e que sem vocês jamais eu teria conseguido chegar aos 1000 inscritos. Continuar contando sempre com vocês aqui comigo, que não são inscritos, mas são os meus amigos e minha família. Super beijo para vocês, fiquem todos na paz e até a próxima.